Paz do Senhor Jesus, povo de Deus, tudo bem com vocês? Aqui é a irmã Radassa e nós estamos aí lendo, meditando o livro do Êxodo no nosso projeto. Vamos ler a Bíblia? Ai, que delícia! Como é gostoso ler as Sagradas Escrituras e meditar nela, tirar lições, ensinamentos que o Pai deseja transmitir aos nossos corações. Então vem comigo nessa maratona de toda a leitura bíblica. Eu amo a sua companhia, glórias a Deus. Vamos crescer juntos na graça e no conhecimento do nosso Deus. E hoje nós vamos ler o capítulo de número 9 do livro do Êxodo. Aleluias! Olha o que diz. A quinta praga, a peste nos animais. Depois o Senhor disse a Moisés: vai a Faraó e dize-lhe: assim diz o Senhor, Deus dos Hebreus: deixa ir o meu povo para que me sirva, porque se recusares deixá-los ir, eu ainda por forças o detiveres, eis que a mão do Senhor será sobre o teu gado que está no campo, sobre os cavalos, sobre os jumentos, sobre os camelos, sobre os bois e sobre as ovelhas, com pestilência gravíssima. E o Senhor fará separação entre o gado dos israelitas e o gado dos egípcios, para que nada morra de tudo que for dos filhos de Israel. E o Senhor assinalou certo tempo, dizendo: amanhã fará o Senhor esta coisa na terra. E o Senhor fez isso no dia seguinte, e todo o gado dos egípcios morreram. Porém, o gado dos filhos de Israel não morreu nenhum. E Faraó enviou a ver, e eis que do gado de Israel não morrera nenhum. Porém, o coração de Faraó se agravou e não deixou ir o povo. Aí sim, a sexta praga, as úlceras. Então disse o Senhor a Moisés e a Arão: tomai vossas mãos cheias de cinza do forno, e Moisés a espalhe para o céu diante dos olhos de Faraó. E tornar-se-ão em pó miúdo sobre a terra do Egito, e se tornará em sarna, que arrebente em úlceras, nos homens e no gado e por toda a terra do Egito. E eles tomaram a cinza do forno e puseram-na diante de Faraó. E Moisés a espalhou para o céu e tornou-se em sarna, que arrebentava em úlcera nos homens e no gado, de maneira que os magos não podiam parar diante de Moisés por causa da sarna, porque havia sarna nos magos e em todos os egípcios. Porém, o Senhor endureceu o coração de Faraó e não os ouviu, como o Senhor tinha dito a Moisés. As ameaças de Deus. Então disse o Senhor a Moisés: levanta-te pela manhã cedo e põe-te diante de Faraó e dize-lhes: assim diz o Senhor, Deus dos Hebreus: deixa ir o meu povo para que me sirva, porque esta vez enviarei todas as minhas pragas sobre o teu coração e sobre os teus servos e sobre o teu povo, para que saibais que não há outro como eu em toda a terra. Porque agora tenho estendido a minha mão para te ferir a ti e ao teu povo com pestilência, e para que sejais destruído da terra. Mas deveras para isto te mantive, para mostrar meu poder em ti,
e para que meu nome seja anunciado em toda a terra. Tu ainda te exaltas contra o meu povo para não o deixar ir? A sétima praga, a saraiva. Eis que amanhã, por este tempo, farei chover saraiva muito grave, qual nunca houve no Egito, desde o dia que foi fundado até agora. Agora, pois, envia, recolhe o teu gado e tudo que tens no campo, todo homem e animal, que for achado no campo e não for recolhido à casa, a saraiva cairá sobre eles e morrerão. Quem dos servos de Faraó temia a palavra do Senhor, fez fugir os seus servos e o seu gado para as casas. Mas aquele que não tinha considerado a palavra do Senhor, deixou os seus servos e o seu gado no campo. Então disse o Senhor a Moisés: estende a tua mão para o céu, e haverá saraiva em toda a terra do Egito, sobre os homens e sobre o gado, e sobre toda a erva do campo na terra do Egito. E Moisés estendeu a sua vara para o céu, e o Senhor deu trovões e saraiva, e fogo corria pela terra, e o Senhor fez chover saraiva sobre a terra do Egito. E havia saraiva e fogo misturado entre a saraiva, tão grave qual nunca houve em toda a terra do Egito, desde que veio a ser uma nação. E a saraiva feriu em toda a terra do Egito tudo o que havia no campo, desde os homens até os animais. Também a saraiva feriu toda a erva do campo e quebrou todas as árvores do campo. Somente a terra de Gósen, onde estavam os filhos de Israel, não havia saraiva. Então Faraó mandou chamar a Moisés e a Arão e disse-lhes: esta vez pequei. O Senhor é justo, mas eu e o meu povo somos ímpios. Orai ao Senhor, pois que basta, para que não haja mais trovões de Deus nem saraiva, e eu vos deixarei ir, e não ficareis mais aqui. Então lhe disse Moisés: eu saindo da cidade, estenderei minhas mãos ao Senhor, os trovões cessarão, e não haverá mais saraiva, para que saibais que a terra é do Senhor. Todavia, quanto a ti e aos teus servos, eu sei que ainda não temereis diante do Senhor. E o linho e a cevada foram feridos, porque a cevada já estava na espiga e o linho na haste. Mas o trigo e o centeio não foram feridos, porque estavam cobertos. Saiu, pois, Moisés da presença de Faraó da cidade, estendeu as suas mãos ao Senhor, e cessaram os trovões e a saraiva, e a chuva não caiu mais sobre a terra. Vendo Faraó que cessou a chuva e a saraiva e os trovões, pecou ainda mais e endureceu o seu coração, e ele e os seus servos. Assim o coração de Faraó se endureceu e não deixou ir os filhos de Israel, como o Senhor tinha dito a Moisés. Amém. Glórias a Deus. Que texto maravilhoso que nós estamos meditando. Hoje lemos aí sobre a quinta, sexta e sétima praga sobre o povo de Israel. Exatamente. Então, nós vemos aqui que o Senhor, nesse texto, ele vai prolongando, as pragas e endurecendo o coração de Faraó. Aqui nos traz uma lição maravilhosa, que todas as coisas, como diz as Sagradas Escrituras, contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, são chamados segundo o seu propósito. As pragas caíam sobre o povo de Faraó, na terra do Egito, e Faraó momentaneamente dizia: vou deixar vocês irem adorar a Deus
reconhecia Deus como Senhor da terra, do céu, tudo. Mas a própria Bíblia diz, e o próprio Deus diz a Moisés, que endureceria o coração de Faraó para que ele não libertasse o povo, porque o intuito de Deus era revelar a toda a terra completamente o seu poder sobre todos os deuses que os egípcios adoravam, que eram muitos. Então, Deus, ele quebrantava o coração de Faraó, endurecia o coração de Faraó, porque Deus queria revelar o seu poder. Tem coisas que acontecem na nossa vida que nós não entendemos. Tem pessoas que endurecem o coração para nós e nós ficamos assim, poxa vida, meu Deus, não é possível. As pessoas estão vendo o teu agir, estão vendo, mas as pessoas ainda continuam com o coração endurecido. É porque Deus ainda quer revelar ainda mais o seu poder sobre a nossa vida e sobre a vida daquelas pessoas. Então Deus endurece para que ele possa ainda se revelar mais e mais. E isso é algo que nós podemos entender. Então você vê que a terra é do Senhor. E Faraó, isso ele vai reconhecendo e Deus vai se revelando. E só que chega no final, o Faraó ainda peca mais, endurece o coração. Só que uma certeza nós temos, que Faraó endurece o coração porque Deus assim o faz, para revelar o seu poder. E eu quero te falar, baseado nesse texto, nas pragas. Tu vê que o povo de Israel, o povo ficava na terra de Gósen, e lá Deus não permitia que nada atingisse, Deus os guardava, Deus os protegia. No meio desse furacão, Deus revelando o seu poder e guardando o seu povo. Eu quero te falar que no meio das suas tempestades, Deus está se revelando e está ali guardando. Acredite, você não vai morrer nesse deserto, você não vai morrer no Egito, você não vai perder a sua esperança, porque Deus está trabalhando a seu favor, lhe guardando no meio dessa tempestade, dessa saraiva, dessas pragas, desse mundo pecaminoso que nós estamos vivendo. Nós sabemos que todas as coisas estão contribuindo para o nosso bem, nós que tememos ao Senhor. Acredite, nós voltamos amanhã com mais um capítulo desse projeto maravilhoso. Vamos ler a Bíblia. Deus abençoe a sua vida. Paz do Senhor Jesus.